Podcast Semeando está começando o seu primeiro episódio. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que nos assistem. Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre o plano de Deus para o homem e a sua revelação. O podcast Semeando tem o propósito de divulgar a palavra de Deus, de semear a palavra de Deus, de evangelizar conforme nós fomos chamados e conforme nós somos convocados por Cristo. Que este podcast possa te ajudar a entender a Bíblia, a buscar mais a palavra de Deus e a divulgar também a palavra de Deus por onde você estiver, utilizando a internet como um meio de comunicação para a nossa vida. Será que Deus tem planos para as nossas vidas? Será que Deus age de forma reativa? Será que Deus espera algo acontecer para Ele reagir? Como funciona o plano de Deus e como Deus revela esse plano aos homens? Como Ele tem se revelado para você? Este é o primeiro episódio. Essas são algumas das perguntas que nós queremos trazer para revelar nessa noite, para compartilhar com você nessa noite. Neste primeiro episódio, nós temos um convidado muito mais que especial, Pastor Iris, pastor da Igreja Ministério Geração Eleita, aqui na próspera Criciúma, Santa Catarina. E quero fazer a apresentação do pastor nessa noite. Graça e paz. Como o irmão Amer já falou aqui, né? Primeiro episódio do podcast Semeando, um projeto que nasceu no nosso coração no final de 2022, né? E estamos colocando, né, em prática agora no início de 2023, projeto que foi colocado no nosso coração e eu tenho certeza que vai ser bênção, vai alcançar muitas pessoas aí fora, pessoas que precisam, né, ouvir o Evangelho de Cristo como Ele é, né, sem fantasias, sem invenções, sem massagem de ego, mas sim como Ele é, como Cristo nos ensina, né? E Ministério Geração Eleita fica aqui no bairro Nossa Senhora Salete, Rua Acre 248, né? Vocês que quiserem estar nos visitando também presencialmente aqui, né? Nós transmitimos os nossos cultos todas as quintas e domingo a partir das 19h30, mas quem quiser estar aqui com a gente presencialmente, o endereço está aí, né? E eu tenho certeza que Deus tem muito a acrescentar nas nossas vidas, né? Amém. Isso é bênção de Deus. Então, estou à disposição. Preciso que você se inscreva no canal, que você acompanhe o Ministério Geração Eleita nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Deixe o seu comentário, faça com que este trabalho possa alcançar vidas, e o alcance das vidas depende do Evangelho, depende de eu e você nos disponibilizarmos em fazer a vontade de Deus. Diante desse tema e diante dessas perguntas, o podcast Semeando o Caminho sempre vai trazer para você trechos bíblicos, sempre vai trazer conteúdos pautados na Bíblia, que essa é a nossa base, a nossa regra de vida, e por meio da Bíblia é que nós queremos responder as dúvidas e as perguntas que nós temos para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, até que a gente possa chegar no céu. Pastor Iris, existe um manual melhor do que a Bíblia para que a gente possa se pautar e falar do plano de Deus? Com certeza não. Com certeza não, porque ali a gente encontra do início ao fim um livro escrito por mais de 40 autores, né, dividido em 66 livros, escritos em épocas diferentes, mas que se completam um ao outro sem trazer nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de dúvida que a gente possa ter. Então, por isso que nós nos baseamos no que é bíblico.
E na Bíblia a gente vai ver justamente essa questão da revelação de Deus para o ser humano, que é esse nosso primeiro assunto hoje. Muito bom. Isso é bem verdade. E além de Deus possuir planos para as nossas vidas, um aspecto que Deus deixa muito claro para a vida do cristão é que ele deseja se revelar, que ele deseja ter um relacionamento com o homem, e para isso ele chama a atenção também do homem e mostra como é o seu poder, mostra como é a sua glória, com exemplos e com um pedacinho de coisas que ele tem para nos mostrar, para que a gente possa entender o tamanho, a imensidão, a glória e o poder de Deus, né? E esse aspecto e essa revelação, este relacionamento que Deus quer ter com a gente e mostrar esse plano, ele vem desde o início da fundação do mundo, né, pastor? Sim, com certeza. Desde o início, Deus começa criando, dando forma a todas as coisas que estão visíveis até hoje, e que é um meio de revelação que a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? Mais na frente, que seria a revelação em geral, que é visível aos olhos de cada um, né? Não tem como você olhar e não ver, não contemplar a obra do Criador, né? Perfeito. Eu creio que, diante do que a gente está propondo aqui, existe uma revelação. Deus quer se revelar para o homem, Deus quer que esse plano chegue ao conhecimento do homem, e para isso é preciso também que o homem receba e entenda esse plano, né? Porque por muitas vezes a revelação ela é realizada de uma forma geral, ela é realizada para todos, o plano está pronto para ser apresentado, mas as pessoas não têm aberto os olhos ou os ouvidos para entender ou para ver o plano de Deus acontecendo na vida, né? Exatamente, e essa aceitação do ser humano é fundamental para que os planos de Deus se concretizem, né, na vida da pessoa. Eu sempre costumo dizer que o maior vilão de nós mesmos está sempre de cara a cara com a gente de manhã, quando a gente está de frente ao espelho, né? Porque nós somos as únicas pessoas que podemos impedir o plano de Deus na nossa vida. Perfeito. Eu creio que o plano de Deus está pronto, ele deseja apresentar para a gente, mas para isso não vai existir aí uma mensagem forçada da parte de Deus, ou não vai existir um evangelho forçado por Deus. E para isso a gente quer trazer os versículos, os conteúdos bíblicos, para que a gente possa responder as nossas dúvidas, né? A primeira delas é que Deus tem um propósito. E qual o propósito de Deus para nos fazer entender o seu plano? Qual é o objetivo de Deus para que Ele revele esse plano? E aí eu tenho aqui para compartilhar um versículo que está no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Um dos objetivos que Deus tem para se revelar ao homem é de que Ele deseja que a gente faça parte da sua família, para que a gente possa nos tornar filhos de Deus. Então você que está nos acompanhando tem aí já uma primeira resposta, né, que a Bíblia nos traz. Por que Deus quer se revelar ao homem? Porque Ele quer nos tornar seus filhos. Então por isso Ele se revela e faz nascer o sol para todos. Ou seja, Ele trata o ser humano de forma igual, todos de formas iguais, sem fazer acepção de pessoas. O sol nasce para todos. Essa frase
é comum para todos, né, pastor? Há um testemunho de alguém que, mesmo não crendo em Deus, pôde perceber que Deus existe, que o sol estava nascendo para ele e Deus se revelou para ele. Eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho mais desse testemunho para a gente. Eu ouvi esse testemunho há poucos dias, né, e mostra muito bem aquilo que nós estamos falando até agora, da misericórdia de Deus sobre a vida do ser humano, sobre a vontade dele de se revelar ao ser humano. E esse testemunho é de um ator bastante famoso até, que até então ele se julgava ateu. Ele disse que tudo que ele tinha, tudo que ele conseguiu, o que ele era pautado na força do seu braço. Tudo que ele tinha foi ele que conseguiu, é porque ele foi atrás, é porque ele correu. Então ele não necessitava de ninguém, de nenhuma força superior. Ele não cria na existência de um ser superior, até que o filho dele, né, criança, 3 anos se eu não me engano, caiu do 3º andar do prédio onde ele morava. E teve uma fratura muito grave em 3 lugares do crânio. Então, o diagnóstico médico era dos piores, né? Não tinha muita esperança de vida para aquela criança. E ele não estava na cidade, ele estava fora gravando. E quando ele soube, ele se desesperou pela gravidade do acidente. Ele sabia de onde o filho tinha caído, porque era o apartamento onde ele morava. Então ele imaginou o pior quadro possível, e os relatos, né, das pessoas que ligaram para ele confirmaram isso, dizendo que realmente o quadro era muito grave. Então ele disse que ele pega o avião, né, para voltar, para ir até o hospital, para ver o seu filho. E ele disse que no meio tempo em que ele estava no avião em viagem, então ele questionou esse Deus que até então ele não cria, né? E ele falou assim: Deus, se tu existe mesmo, se tu está me ouvindo, então eu quero te pedir que quando eu chegue lá no hospital, a situação que eu veja com meu filho seja exatamente essa. Se eu chegar lá e ver essa situação, então nunca mais eu vou duvidar da tua existência, e eu vou propagar o teu nome, eu vou falar desse Deus, eu vou levar para as outras pessoas a tua existência. E ele conta que quando ele chegou no hospital, ele vê exatamente a cena que ele havia colocado, né, em pedido para Deus. Então ele disse que aquilo ali para ele na hora foi um choque, ele chorou muito, e ele disse que a partir daquele dia ele nunca mais duvidou da existência de Deus, e muito pelo contrário, ele diz bem assim: olha, hoje se me perguntarem o que é a minha vida, eu vou dizer que a minha vida é Deus, que a minha vida é falar do amor de Deus, é falar de Cristo, porque ele se revelou para ele de uma tal forma que não ficou dúvida nenhuma, que não deixou questionamento nenhum. Existe uma revelação, existe uma graça que Deus coloca sobre o homem que nos faz ter certeza de que os acontecimentos que chegam para a nossa vida, ele é de Deus. E acredito que todos que seguem as palavras de Cristo, todos que sentem o Espírito Santo, um dia sentiram essa certeza de que aquilo que aconteceu, seja o livramento de uma doença, seja de um acidente, seja uma mudança de caráter, isto é algo que vem de Deus. E na minha vida também não foi diferente, né? Deus, pela sua misericórdia, mostra algumas coisas para que a gente possa entender que Ele está atuando, que Ele está nos chamando para ser filhos, né?
É como se ele desse corda para a gente até determinado momento, né? Sim. E quando ele está na hora, então daí ele se revela de tal forma que não fica dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. O próximo versículo que eu quero compartilhar, Pedro estava tentando convencer algumas pessoas sobre o tema que a gente está falando, de que Deus tem um plano para as nossas vidas e de que Ele deseja se revelar, e nesta pregação Pedro está dizendo, Ele se revelou por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo foi a revelação, a maior revelação de Deus para a vida do homem. E este trecho está em Atos 14, no verso 15 até o 17. E Pedro prega aí a esses homens dizendo o seguinte: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, a qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo vosso coração de fartura e alegria. Pedro então está nos dizendo que, em primeiro lugar, somos iguais. Mais uma vez, ele está dizendo que Deus nos trata de formas iguais para fazer a sua revelação. Todos nós somos cercados de sentimentos, né? As circunstâncias criam sentimentos na gente, as nossas emoções, elas são comuns a todos os seres humanos, e Deus, que fez todas as coisas, faz com que a gente possa, né, por meio dos nossos sentimentos, por meio das circunstâncias, observar coisas de Deus. E aqui Pedro está dizendo, e mesmo que a gente não observe, Ele permite que a gente ande pelo nosso próprio caminho, nossa própria decisão, até certo ponto. E mesmo assim, mesmo que a gente decida seguir um caminho, Ele não deixa de se revelar. Com certeza. Nesse testemunho que nós vimos, a decisão, né, deste ator poderia ser a decisão de foi sorte, foi por acaso, pode ser algo da minha cabeça, pode ser uma imaginação. Então, há caminhos que o homem precisa decidir para onde ele vai e o que vai acontecer a partir dali. A vida desse ator mudou quando ele entendeu que o caminho que ele decidiu seguir, ele iria colocar Deus na frente. Essa é a grande diferença da vida cristã. Fazer com que as nossas vidas possam ser pautadas na Bíblia, em Deus, por meio do Espírito Santo. Essa é a grande diferença, né, pastor? E eu vejo que são nesses momentos em que a gente se sente incapaz, né, de fazer algo, de resolver algo com as nossas mãos, né, que Deus usa para se revelar e dizer assim, eu estou aqui. Sim. Né? Então, esse caso desse testemunho é um exemplo muito, muito claro disso, né? Esta circunstância, saúde, vida ou morte, circunstâncias em que o homem não consegue resolver com suas próprias mãos, são para Deus, eu acredito, um dos melhores cenários para que Ele possa se revelar. Né? Com certeza. Aqui Pedro está dizendo que
mesmo em épocas boas, Deus se revela de uma forma geral e mesmo assim as pessoas não observam. E ele diz o seguinte: o bem que Deus faz para todos os homens é criar o sol, que pode iluminar todos, as chuvas, que pode beneficiar e trazer vida para todos. Então, não chove só para quem é crente, os frutos não vêm só para quem é crente, o sol não nasce só para quem é bom, né? No versículo anterior, nós vimos que o sol nasce para bons e maus, para justos e injustos. Então, não há como se desculpar diante de Deus, né? Sobre Deus, você não fez nada por mim. É impossível, segundo as Escrituras, a gente dizer para Deus que não recebeu nada dele. Em Salmos 19, do 1 ao 5, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aqui, o que eu posso entender é que há uma revelação de Deus a partir do momento que a gente olha para o céu, a partir do momento que a gente olha para o mar, para uma floresta, para os animais, para, enfim, para o ciclo de vida, né? Essas coisas revelam que algo é infinito e que vem de Deus. E esse versículo nos mostra, né, em Salmo 19, que os céus estão declarando, e claramente isso, que isso é obra de Deus. E aí o salmista segue dizendo que um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Se nós pararmos para pensar, né, pastor, na nossa vida, há momentos e haverá um momento, e talvez a partir da infância esse momento já aconteça, em que a gente se pergunta: todos os dias são iguais? Quando que os dias vão ter fim, né? Então esse versículo está nos dizendo que um dia discursa outro dia, um vai mostrando ao outro que tem um começo, um fim, que tem um ciclo, né? Uma noite traz conhecimento a outra noite, a gente aprende todos os dias coisas novas, né? Então esse é um dos pontos talvez em que as pessoas também conhecem a Deus, quando a rotina parece fazer com que todos os dias sejam iguais, né? Parece que um vazio desperta dentro do homem quando ele acha que os dias são iguais, né? Essa questão do vazio que o homem sente é muito interessante, porque o ser humano ele foi criado por Deus, né? Então existe um espaço, um lugar que não é preenchido com nada aqui desse mundo, né? Que muito pelo contrário, com o passar do tempo, com a rotina, com as coisas que acontecem na nossa vida, esse vazio ele vai só aumentando. Eu falo isso porque na minha vida foi assim. Antes de eu me converter, muitas pessoas são apegadas ao dinheiro, a isso, a carro, e eu era assim, né? Então assim, eu tinha um carro bom, aquilo ali para mim era meu troféu, eu tinha um bom trabalho, eu tinha um cargo, eu tinha uma posição, né, de status, digamos assim, eu era bom no que eu fazia, eu era elogiado no meu trabalho, chegava no final do mês, sobrava um dinheirinho, só que existia um vazio, existia algo que quando tu vai lá, coloca a tua cabeça no travesseiro, né, fica aquele vazio, aquela coisa dentro, e isso só é preenchido quando a gente realmente entende, né, que existe um Deus que nos criou, que criou todas as coisas, né, e que está pronto para se revelar para cada um,
para que possa despertar isso dentro de nós e, consequentemente, fazer com que a gente tenha uma mudança de caráter, uma mudança de vida, uma mudança significativa realmente, né, que nos faça olhar para trás e ver quem nós éramos e quem nós nos tornamos. Né? Muito bom. Isso é bênção de Deus. Salmos 19, então, mostra uma revelação de Deus para a sua vida, de que se os seus dias estão iguais, se as coisas não mudam, se algo está vazio, de que Deus tem algo para fazer, Deus tem algo para preencher na sua vida. São temas como esse que o podcast Semeando o Caminho vai trazer para você semanalmente. Se inscreva no canal, acompanhe-nos para que você possa estar cheio dessa palavra, para que você possa permanecer buscando na palavra de Deus. O Salmo 19 continua dizendo o seguinte: não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, se nós olharmos para os animais, a gente não vai escutar o Evangelho a partir dos animais, uma fala audível ou explicando para a gente em detalhes o Evangelho. Nós não vamos escutar das montanhas, dos mares, das árvores, mas o que o versículo está nos dizendo é que mesmo que não haja uma linguagem, que não haja uma palavra, mesmo que a gente não escute nenhum som, a criação de Deus está nos dizendo que tudo isso vem dele. Tudo isso vem dele. E para quem está nos assistindo ou nos ouvindo pelo podcast Semeando, nós podemos entender que a todo momento Deus está nos chamando. Deus está nos chamando, Deus está se revelando, Deus está tentando mostrar ao homem quem Ele é. Faz sentido esse versículo, pastor? Faz muito sentido, né? Deus está só à espera de que nós entendamos o chamado dele. E eu vejo que isso testifica muito com o que Paulo escreve, né, quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você olha para a natureza, você vê algo grande, você vê a criação, você olha para o mar, você vê a mão de Deus naquilo ali. Se você olha para a natureza, você vê a manifestação de Deus na criação dele. Imagine o que ele pode nos revelar quando nós abrirmos realmente espaço para ele trabalhar na nossa vida. Amém. E para seguir nesse caminho, para que você que está nos assistindo não entenda que a natureza é Deus, ou que o sol é Deus, ou que as montanhas, o mar é um Deus, aqui o versículo continua dizendo que aí, neste lugar, nesta criação, pôs uma tenda para o sol, a qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Então Deus colocou aí na sua criação o sol que nasce todas as manhãs e vem vencendo a escuridão todos os dias, se põe e nasce todos os dias e percorre todos os dias esse caminho, vencendo o seu caminho como noivo. E nada pode impedir, né? Nada tem pode quem impedir. peça. Não há quem possa impedir o nascer do sol. Não há quem possa impedir. Ainda que existam nuvens, ainda que existam dias nublados, ele está lá. O sol está ali. Então esta é uma das grandes revelações que Deus tem para as nossas vidas, de que
mesmo que a gente não entenda ou não veja diretamente, Ele está ali e está se revelando. Essa é a mensagem, né, que Salmos 19 tem para nos trazer sobre a revelação geral de Deus. A criação, o mundo, o cosmos, o universo, tudo isso é parte do poder de Deus, não é propriamente Deus, né? E seguindo um pouco mais, a gente vai entender que tudo isso, né, e toda essa revelação chama a nossa atenção e faz com que Deus queira se revelar. Como nós lemos no primeiro versículo, para que a gente possa se tornar filho de Deus. E é muito interessante como Deus faz essas coisas e como Ele se revela de forma geral. Ele já nos chama a atenção, então mesmo uma criança pode perceber a imensidão do céu, se perguntar de onde isso vem. E Ele se revela por meio da sua palavra, por meio das Escrituras, por meio da Bíblia. E Ele fez isso por meio da revelação desses 66 livros que a gente tem na Bíblia, né? Todos eles falando que Ele é o Criador, que Ele é Deus, e Ele fala por meio desta palavra, né? Não há quem possa negar nos dias de hoje que a Bíblia é o livro mais lido do mundo e é o livro mais lido em todas as épocas, né? Então, há milhares de anos, ou há 1000, 2000, 5, 10 mil anos, nós temos escrituras, nós temos a mensagem de Deus sendo falada e revelada pelos homens, que é uma coisa que o ser humano não poderia fazer, né? A gente não poderia criar um livro e esperar que daqui a 200 anos, 500 anos, daqui a 5.000 anos, alguém possa ler o nosso livro, né? A história, ela acaba tendo consequências, e algumas das coisas que o ser humano cria, na sua capacidade humana, ela se perde durante o tempo, né? E a Bíblia vence a questão tempo, né? Sim. A Bíblia há tempos vem vencendo e se mostrando que não é algo humano que a gente está lendo, né? Tanto que, como a gente comentou aqui no início, é a melhor forma de a gente entender essa revelação, né, de Deus para o ser humano. Sim, ela se responde, ela mostra como Deus trabalha, e além dos versículos que a gente leu, então nós podemos observar que Deus quer se revelar, Deus quer nos tornar seus filhos. Deus usa a sua criação para chamar a nossa atenção e se revelar. Deus usa a Bíblia para se revelar de forma específica, especial nas nossas vidas. Mas ainda tem a decisão aqui humana, né? A gente ainda precisa tomar essa decisão. É fundamental, né? E quando a gente não toma essa decisão, a gente precisa encontrar aqui também um porquê e precisa também mostrar o que acontece quando a gente não decide por este caminho. Então a Bíblia responde isso, né? A Bíblia nos responde o que acontece se eu não querer esta revelação, se eu não considerar esta revelação. Então o livro Romanos, capítulo 1, versos 20 e 21, diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se conhece desde o princípio do mundo. Então aqui a gente já tem um contexto dizendo que toda a criação
foi feita para que todos pudessem conhecer a Deus, sendo percebidos por meio, das coisas que foram criadas. E aí o versículo continua dizendo o seguinte: tais homens são estes que não consideram Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios pensamentos, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Quando nós decidimos desconsiderar que a criação, que a terra, o céu, o mar, tudo que há, quando nós desconsideramos que essa criação vem de Deus, e quando nós desconsideramos que Ele não existe, nós nos tornamos indesculpáveis. Então, eu vejo, pastoreiros, uma grande mensagem de Deus aqui, bem clara para as nossas vidas, E indesculpável é alguém, como a Bíblia vai dizer, como os anjos, que erraram uma vez só. Exatamente. Erraram uma vez só e não teve volta, para o destino daqueles anjos que resolveram desobedecer a Deus ou ignorar o que Deus tinha, Aqui esse versículo, a Bíblia vai dizer que todas as coisas, a criação, ela precisa estar centrada em Deus. A glória precisa ser de Deus. Então, quando nós consideramos que a criação é um mero acaso, é uma consequência de algo que não é Deus, a gente deixa de dar glória para Deus. Então, faz parte do plano de Deus que a gente conheça a sua criação, entenda a sua revelação e caminhe e decida caminhar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Com certeza, o amor de Deus ele é imutável, e ele alcança todos. Mesmo que eu peque, Deus me ama. Mesmo que eu esteja andando num caminho errado, Deus continua me amando. Só que daí a vivenciar o que Deus pode fazer, aí vai entrar a decisão do homem nisso. Se eu decido aceitar, eu vivo o que Deus tem de melhor para mim. Se eu viro as costas para isso, aí então, como o texto bíblico diz, nós seremos indesculpáveis. E aí, seguindo no livro de Romanos, no próximo capítulo, no capítulo de número 2, no verso 4 em diante, o escritor Paulo vai dizer que ou a gente aceita ou a gente despreza a riqueza da bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então, ou a gente aceita, ou a gente ignora essa bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, Essa é a pergunta que Paulo está fazendo aqui no início dessa passagem bíblica. Ou a gente aceita a Deus, segue os seus princípios, a sua bondade, tolerância, ou a gente ignora tudo isso que Ele nos revela para nos fazer chegar ao arrependimento. E ele continua dizendo, mas ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, ele continua dizendo, mas segundo a dureza do coração do homem, que é impenitente, o homem acumula para si mesmo a ira de Deus para o dia da
da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, e a vida eterna Ele vai dar para aqueles que perseveram, fazem o bem e procuram a glória, a honra, a incorruptibilidade que Deus nos fornece por meio do caminho que Ele tem para nós. Então, Romanos capítulo 2, versículo 4 em diante, nos traz aqui uma grande questão. Ou nós aceitamos a revelação e nós seguimos Deus conforme os seus princípios, conforme o que Ele tem para nós e que nos leva ao arrependimento, ou a gente ignora essa bondade, endurece o nosso coração e espera a ira de Deus no final dos tempos, no juízo. Então aqui este versículo está mostrando para nós que há uma decisão, que há uma decisão do homem. É necessário que o homem persista em seguir o caminho que Deus apresenta. E esse caminho só pode ser revelado, esse caminho só pode ser apresentado por meio da palavra, por meio da Bíblia. Então nós queremos trazer aqui no podcast Semeando justamente este tema do programa O Caminho. É por meio desta palavra, é por meio da Bíblia que nós vamos entender qual é o caminho de Deus, o que Ele deseja revelar para a gente durante esse caminho, qual é o plano de Deus nesse caminho, como Ele trilhou e como Ele planejou esse caminho. Eu costumo dizer, pastor Iris, que plano são para pessoas que vivem presas ao tempo, que não conhecem o dia de amanhã. Plano, o planejar, é para quem não sabe para onde está indo ou precisa se organizar para onde está indo. Vamos imaginar aqui uma viagem saindo daqui de Criciúma para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então, para que eu possa fazer esse percurso, eu preciso me planejar, preciso saber quanto tempo eu vou levar, quanto combustível eu preciso, quem vai comigo, quando eu vou fazer uma parada, quando eu não vou fazer. Isto é um planejamento considerando que eu não sei o que está por vir. Deus não trabalha dentro do tempo, Deus está acima do tempo. Então, Deus, quando fez toda a criação e quando criou o homem, Ele já sabia muitas coisas, Ele já sabia de limitações, Ele já sabia dos pecados, dos riscos, das falhas, e mesmo assim ele reservou isso e resolveu mostrar aqui o que eu chamo agora de plano. Não porque Ele agiu conforme a nossa consequência, mas porque Ele, mesmo sabendo dos nossos erros, das nossas falhas, Ele ainda quer nos fazer ser filhos dele. Com certeza. Eu vejo assim que quando Deus Ele cria os primeiros seres humanos, quando Ele cria Adão, quando Ele cria Eva, Ele não cria com o intuito de vou criar e eles vão pecar. Não. Ele cria, mas se eles pecarem, eu já tenho um plano. Se eles pecarem, eu já sei o que fazer, eu já tenho tudo planejado para que esse pecado que eles possivelmente poderão cometer não vá condenar eles à ruína. Eu vejo dessa forma. Isso é bom. Eu quero convidar você a estar com a gente, se inscrever no canal podcast Semeando o Caminho. Quer trazer, além de revelações sobre o plano de Deus, sobre a revelação de Deus para a sua vida, também mostrar mais temas para que você possa entender o que Deus planeja na
na sua vida, para que você possa entender como Deus quer trabalhar na sua vida. Se Ele tem um plano, nós precisamos saber qual é esse plano de Deus. Se Ele está se revelando, os nossos olhos precisam se abrir para enxergar o que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero ser um pouco mais ousado, irmão Ahmed, e fazer um desafio aqui. Verdade. Né? Fazer um desafio. Para você que ainda, às vezes, está receoso, não crê, não vê dessa forma, se permita a dar uma oportunidade para entender os planos de Deus na tua vida, para entender a revelação de Deus na tua vida. Aí, se diante da tua decisão real e verdadeira você ficar indiferente, aí sim, então você já está desafiado. Ministério Geração Eleita, aqui na Próspera, nós te desafiamos a chegar aqui na igreja, no ministério, a entender a revelação de Deus, a entender o plano de Deus. E nós falamos isso não com incerteza ou não por achismo. O pastor Iris tem um testemunho imenso, gigante, de que com uma chance, apenas uma chance, Deus muda a vida do homem. Com uma chance, Deus pode transformar qualquer situação. Muitas vezes o que nós vemos é que a pessoa não dá nenhuma chance e Deus não arromba a porta. Deus não arromba a porta. O plano de Deus não vai ser enviado para alguém que não quer receber. A revelação de Deus vai ser enviada para todos. A revelação de Deus específica, especial por meio da palavra, não vai ser para todos. Esta revelação de salvação não vai ser para todos. Então há uma grande diferença que nós estamos vendo aqui na Bíblia, de quando Deus se revela de forma geral para todo mundo, por meio da natureza, da criação, mas há revelações que não vai ser para todo mundo. Então está feito o desafio, você está sendo desafiado a encontrar a revelação de Deus para a sua vida. Uma chance é o que Deus quer. Exatamente. Uma chance. Com uma chance, Deus realmente me mostrou, pastor Iris, algumas coisas que eu vejo aqui nesse versículo. E a primeira delas é que, quando eu dei essa uma chance, a minha esposa insistiu em eu ir em assistir um culto. Só um. Assim, só um. E eu, vou te dar essa chance. Eu achando que estava dando a chance para ela, ou achando que estava dando a chance para Deus. Eu vou ir nisso. É só um e eu não vou mais. Se acontecer, aconteceu. Se não, eu não vou mais. Uma chance. E aí a gente chegou na igreja aqui em Criciúma, e a igreja tinha muitos cultos e horários diferentes. E quando a gente chegou, um dos cultos estava acabando e outro estava começando, mas a gente não entendeu isso, passou na frente, viu as pessoas saindo da igreja e eu nem parei o carro. Só acabou o culto. Segui o carro. Feliz. Já dei a chance que era para dar. E a minha esposa, sendo guiada pelo Espírito Santo naquele dia, incomodada, ela ficou pensando, mas tem outra igreja aqui. Logo em seguida já tem outra igreja. Vamos então naquela igreja. Tu conhece o pastor e já foi teu amigo já de muito tempo, hoje ele está na igreja. Vamos ver ele pregando, dá só mais essa chance então. Que insistência, né? Então eu vou dar essa chance. E aí eu entrei na igreja, dei a chance. E qual é o resumo do testemunho? Esta palavra que nós estamos lendo, ela estava sendo pregada a mesma mensagem, mas em Apocalipse. E a mensagem é: não haverá desculpas no céu para aqueles que não aceitarem Jesus. Não haverá desculpas. Então, essa palavra que nós lemos aqui,
ela está dizendo que ou a gente aceita ou a gente está desprezando o que Deus tem para a nossa vida e que nós nos tornamos indesculpáveis. Quando essa mensagem entrou no meu coração, quando eu entendi isso, outras circunstâncias também me fizeram entender que eu preciso me render a Deus. Preciso me render a Deus. Eu preciso dar esta única chance para Ele. E a partir desta única chance, já se passaram aí 14 anos e eu não larguei mais dessa chance, né? E descobri que eu é que ganhei a chance, eu não estava dando nada, eu que ganhei essa chance, né? Infelizmente, muitos amigos ficaram doentes, perderam o movimento do corpo, pegaram doenças, morreram, né, por conta da vida que a gente levava, por conta de bebida, de aventura, de droga, de prostituição. Então, muitas vezes Deus quer nos livrar da morte com uma chance. Com uma chance. Porque Provérbios 14 vai nos dizer que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Então Deus quer nos tirar deste caminho com uma chance. O segundo versículo que a gente leu aqui mostra que Deus deixa o homem andar livremente. Ele se revela, ele se mostra, mas ele deixa o homem andar livremente. E a revelação geral de Deus não vai salvar ninguém. Declarar que o céu, a terra e tudo que há é uma criação de Deus não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a revelação que está dentro da Bíblia. E para isso precisa do posicionamento, precisa da aceitação, precisa dessa chance, né, que nós falamos até agora aqui, né? Então é bem isso, né, para a gente viver isso tudo que a gente fala, porque muitas vezes as pessoas ouvem a gente falar e acham que é história. Não, a gente está falando de algo que a gente viveu e vive, né? Então a gente olha para trás e vê quem era, e olha para o presente e vê quem nós somos hoje. Aí nós vemos o quão importante é nós darmos essa chance, essa oportunidade e abraçar, né? Com unhas e dentes, para não perder essa chance. Não perder essa chance, ela é única. Nós queremos deixar o desafio para você. Dê esta única chance para Deus. Desafie-se, procure uma igreja, venha na igreja Ministério Geração Eleita, ou procure uma igreja próxima da sua casa. Leia a Escritura, dê a única chance que você tem para Deus, para que Ele possa mudar a sua vida. Nós queremos desafiar você a continuar nos assistindo para saber quais são os próximos temas e o que existe no podcast O Caminho. E o que existe no podcast Semeando o Caminho. Nós queremos desafiar você a trilhar esse caminho do Evangelho conosco, para que você descubra o que Deus tem para a sua vida. Você que é um novo convertido, você que há tempos não busca a palavra de Deus, você que já está há anos buscando, todos os dias Deus tem revelação para as nossas vidas. Para você que não crê, para você que talvez esteja ainda com dúvida ou ainda criticando, vou te dizer, um dia eu já fiz isso. E existe uma coisa muito importante que Deus faz na sua bondade e misericórdia. Então, para você que ainda está criticando, eu vou te dizer o seguinte: se você encontrar algo melhor que a Bíblia para a sua vida, então você digite aí, escreve para a gente. Mas enquanto você não encontra, não critique. Esta é uma frase do Stuart Swagger. Então, eu quero compartilhar isso com você. Se você não encontrou algo melhor que a Bíblia para mudar a sua vida, não critique. E dê a única chance que você tem para Deus. É isso. O pastor deixa o convite para a gente, para que o pessoal possa
vir visitar a Igreja Ministério Geração Eleita e saiba onde fica e quais os dias de culto. Exatamente. Como a gente pode... Primeiramente, né, pedir para o pessoal curtir lá no Instagram, no YouTube, se inscrever, compartilhar, e aí você vai estar fazendo a sua parte em semear um pouco mais, em estar lançando essa semente aí para as outras pessoas, né? Todas as semanas a gente vai ter aqui um convidado diferente, né? O irmão Amer está à frente do trabalho, então toda semana ele vai estar trazendo alguém que tem um testemunho, que tem algo para agregar, algo para falar. Você pode deixar a tua pergunta, tem alguma dúvida, né? Deixa a pergunta lá embaixo, a gente vai ler, a gente vai responder. Você vai poder tá interagindo. Então o YouTube lá é Ministério Geração Eleita Criciúma, tá? Você pode ir lá, os conteúdos do podcast estarão todos lá. Se inscreve, compartilha, clica lá no sininho para receber as notificações quando tiver conteúdo novo. Daqui a pouco vai ter programas novos no podcast Semeando, né? Então, e você, lógico que quiser estar aqui com a gente presencialmente, Rua Acre 248, bairro Nossa Senhora da Salete, bem perto aqui do Centro Social Urbano. Cultos nas quintas-feiras e nos domingos às 19h30. Nossos cultos também são transmitidos ao vivo pelo Instagram, Ministério Geração Eleita, e você está convidado, né, a estar aqui e ouvir um pouco mais da palavra de Deus e dessa oportunidade que Deus dá para todos, né? Queria aproveitar para agradecer, né, de antemão, ao irmão Amer, que aceitou o desafio, como eu já falei no início aqui do podcast, mas agradecer também a duas pessoas especiais que estão nos ajudando nos bastidores, né, irmão Amer? Que é o meu filho Ramon, a minha nora Lia, que a gente está contando bastante com eles nesse suporte todo da tecnologia, porque atrás de tudo isso aqui sempre tem algo um pouco mais burocrático que é a tecnologia, né? Então, queria deixar o meu agradecimento assim de coração e reforçar o meu convite, né? Vem para cá, vem ouvir um pouco mais da palavra de Deus, vem dar essa oportunidade aí para Deus mudar a tua vida. Amém. Evangelize, utilize essa ferramenta de canal, essa ferramenta como canal de bênção para a vida do próximo. Utilize podcast Semeando, divulgue o programa O Caminho, divulgue o podcast Semeando, que Deus tem grandes coisas para a tua vida. Podcast Semeando o Caminho, fecha o primeiro episódio, nós te aguardamos no próximo episódio para que você possa acompanhar e descobrir os planos de Deus para a sua vida, a revelação de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe a todos e até mais.